Oh, aleluia. Graças a Deus, na igreja. Irmãs, diz que é congresso de jovens. Não, é congresso de quem quer conhecer Deus. Pode ir tranquilo. Quero louvar a Deus pela oportunidade, né, de nós estarmos ali mais um ano com os jovens. Eu me sinto privilegiada de poder participar desse momento deles, né? Quero louvar a Deus pela vida da igreja, porque vocês oraram por nós. Quando eu coloquei no grupo e falei, irmãs, em nome de Jesus, vamos orar. Nós estamos levando nossos jovens. E eu sei que todos oraram. Eu quero agradecer as contribuições, porque só foi possível levar esses jovens, porque a igreja nos ajudou. Vendendo rifa, laranjinha, caldo, enfim. E a recompensa é o Senhor quem dá. Eu quero louvar a Deus por isso. Quero agradecer a todos que contribuíram, né? Quero louvar a Deus também pela vida do irmão Cristiano, nos ajudou. Na sexta ele levou 2 jovens e hoje de manhã ele foi cedo buscar o que ele levou, ainda levou mais 2, que ele levou o Arthur, mas a Vitória. Eles participaram hoje de manhã também. Foi só um pedacinho que eles experimentaram, mas eu sei que eles experimentaram também. Intercessão estadual há 12 dias, orando e jejuando. E eu saí hoje, 2 horas da tarde. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, eu fiquei dia e noite sem parar pelos jovens, porque essa foi a função que o Senhor colocou para nós como intercessores. Eu vou dizer uma coisa, teve momentos que a minha carne já estava pedindo para parar. Ontem, à tarde da bênção, foi círculo de oração. Quando o João Vitor falou que separou, fez 8 círculos de oração. E a gente passava orando por cada tema. Agora imagina, mais de 500 jovens e a gente orando. Irmão, vocês não têm ideia do que é jovens se derramando na presença. Eu estou muito grata a Deus, eu estou muito feliz com o Espírito Santo de Deus, porque todos os nossos jovens foram cheios da presença naquele lugar. Mas do jeito que Deus quis com cada um. Amém? Todos eles foram renovados. O João Vitor, até brinquei com ele. Eu não estava dando conta de segurar ele, tanto que ele estava pulando na presença. Aí veio o missionário. Porque como pastores, a gente tem muitas funções, né? E aí nós nos vimos lá nesse congresso com essa responsabilidade de estar com todos os jovens, sem os pais estarem ali. E foi o pastor Del e eu, de adulto, com esses jovens, né? E não foi fácil, mas o Espírito Santo de Deus moveu. A gente enfrentou algumas batalhas espirituais. Mas Jesus venceu. Nós vencemos o nome de Jesus. E aí eu falei pro Del assim, falei, Del do céu, valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada joelho dobrado, quando o corpo já não está resistindo mais de tanto orar, valeu a pena quando a gente viu o transbordar de Deus na vida desses jovens. Eu estava ali sentada e ouvindo eles falando aqui e pensando, Jesus, obrigada. E a gente acha que fez demais, não fez não. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Mas é possível, e eu estou alegre com o Senhor. Eu estou muito feliz, e ano que vem nós vamos de novo. E no outro ano nós vamos de novo, até que o Senhor venha. E não é só no dos jovens, não, nós vamos em todos. E se a igreja falar que quer ir, nós vamos trabalhar e vai a todo mundo. Jesus amado, o único problema para mim lá foi o frio, tá? Porque, irmãs, orar de madrugada no frio, vocês me conhecem. Eu falei, eu vou assistir o culto enrolada na coberta. Não tava esse clima aqui, não. Falei, vou assistir o culto enrolado na coberta. Mas o Espírito Santo de Deus sustentou e eu estou feliz com o Senhor por isso. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 5. Aleluia. E o pastor que nem tinha ido para a intercessão, falei para ele, pelo amor de Deus,
Onde já se viu 10, 12 intercessores para 500 jovens? O que vocês pensam? Faltou trabalhador na seara do Senhor. Jovens derramando no chão ali de orar, e a gente ajoelhava com um, orava, tinha que levantar correndo, ajoelhar e orar com o outro. Faltou ceifeiros. Porque eu tenho certeza que mais jovens seriam curados se tivesse mais gente para orar com eles. Eles queriam confessar, mas a gente não dava conta de ouvir todo mundo. E eu falei, Senhor, o Senhor precisa levantar mais. A verdade não é levantar. O Senhor precisa despertar esse povo. E eu cheguei num pastor lá e falei, pastor, cadê os obreiros da sua igreja? Chama esse povo para ajudar nós a orar. Como que você olha uma situação dessa e não faz nada? No ano que vem, se nós formos, vocês vão. Mas é para trabalhar. No nome do Senhor Jesus, que essa geração, esses jovens, eles precisam ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, mas eles precisam de incentivo nosso. No nome de Jesus Cristo. Amém? João capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. A cura junto ao tanque de Betesda. Nós vamos ler do 1 ao 8, depois o 14 e o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pega a sua maca e ande. Versículo 14. Mais tarde, Deus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Todas as vezes que nós lemos esse texto, a cura desse homem ali no tanque de Betesda, a gente pensa sobre o quê? Quando a gente lê essa passagem, a gente pensa em cura, porque a Bíblia diz que ele era paralítico e foi curado. Outras traduções dizem que ele era enfermo e Jesus curou. Então a gente pensa em cura, a gente pensa em milagre, a gente pensa em mover de Deus sobre aquele lugar, a gente pensa sobre tantas coisas, mas eu queria que você pensasse comigo nessa noite numa outra ótica. Porque quando nós lemos o texto aqui, a gente precisa perceber que por trás da colheita desse fruto, que é uma doença, existe uma planta chamada pecado. E aí você vai falar para mim assim, que é isso, pastora? Você está dizendo que esse homem paralítico aí, ele estava paralítico porque ele era pecador? Por causa de um pecado? Eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é a Bíblia. Porque quando nós lemos, né, Jesus diz para ele lá no versículo 14, não volte a pecar. Em algumas traduções está escrito assim, ó, não pequeis. Vou ter que pôr o óculos, gente. Eu não digitei com a letra maior. Escrevi à mão. Vou ter que pôr o óculos, não consigo ler. Minha letra é muito pequena. Então, Jesus diz para ele, quando ele encontrou com esse homem no templo, no versículo 14, ele falou para ele, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Em outras traduções, não peques mais. Foi isso que Jesus falou para ele. Como que Jesus...
traz para nós essa informação dessa questão do fruto do pecado. E aí ele faz como se fosse uma ameaça. Não é uma ameaça. A gente entende como ameaça, mas Jesus fala para ele assim, ó, para que algo pior não aconteça com você. É aviso. Jesus falando para ele assim, olha, você estava numa situação, eu te tirei dela. Presta atenção nisso aqui, igreja. Você estava em uma situação de enfermidade, de processo, de dificuldade, de deserto, de afronta, de doença, de contenda, e eu te tirei dela. Agora não volte a fazer o que você fazia, para que não venha acontecer algo pior para você. Entendeu o recado de Deus nessa noite? O que ele estava dizendo para esse homem aqui, ó? Será que existe uma situação pior do que aquele homem estava passando? Porque a Bíblia diz que tinha 38 anos que ele estava paralítico ali, em volta daquele tanque, esperando por um momento de milagre. Você já parou para pensar como que estava a situação desse homem ali? A situação dele estava difícil. Aí vem Jesus e diz para ele assim, ó, não volta a pecar, não volta a fazer aquilo que você fazia errado, não volta a cair na mesma situação, porque senão vai ser pior. A Bíblia diz para nós que o salário do pecado é a morte. Só que não está falando que é uma morte física. Porque quando Jesus fala em morte, ele está falando da morte do corpo, da alma, do espírito. Ele está falando de condenação. Ele está falando de juízo. Então Jesus alertou esse homem dessa forma. Ele falou, olha, não volte a fazer, não volte a errar, porque senão você não terá uma outra oportunidade. Você não terá uma outra chance. É o que o Senhor Jesus está falando para nós. São oportunidades e a Bíblia está cheia de passagens aonde Jesus mostra para nós que ele deu oportunidade de transformação de vida, de transformação de caráter, de transformação de personalidade. Jesus ele está falando assim, ó, você não pode ser a mesma pessoa depois que você tiver um encontro comigo. Jesus está dizendo para mim e para você, essa situação que você está passando, você precisa parar e pensar para saber por que você está nesse processo. E às vezes acontece da gente passar por um processo, Deus levanta, a gente cai de novo naquele mesmo problema, passa pelo mesmo processo, Jesus nos levanta de novo, e aí nós caímos novamente no mesmo problema e o Senhor nos levanta de novo. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós que Jesus estava conversando com esse homem. E aí você vai dizer, pastor, onde que está escrito isso? Irmãos, nesse simples versículo, no 14, eu vou ler de novo. No versículo 14, ele diz simplesmente, mais tarde, na segunda parte, na parte B, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Estou te dando uma nova chance. Estou te dando uma oportunidade. Eu estou te tirando dessa situação para que você tenha a possibilidade de ter um novo começo. Mas não volta essa mesma prática. Porque se você voltar ao mesmo erro, ao mesmo pecado, você pode morrer. É isso que Jesus está falando. A gente não ameniza aquilo que a Bíblia diz. João 8 diz para nós sobre a mulher adúltera. O que Jesus falou para ela? Vá e não peques mais, porque ela estava fazendo algo de errado. A Bíblia traz para nós o que essa mulher estava fazendo de errado. Nós não sabemos os erros das pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus o pecado. Eu não conheço a história desse homem que estava lá na beirada lá do tanque de Betesda. Eu não sei. Você também não sabe, mas Jesus sabia. Jesus conhece a história dele. Essa mulher que estava em adultério, Jesus sabia o processo pelo qual ela estava passando e ele a tirou daquele lugar. Mas ele disse para ela, vai, não peques mais. Eu espero que você esteja entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite. Eu vi o que você fez, eu sei quem você é, eu vi o que você faz, mas eu estou te dando uma oportunidade de não pecar mais. Porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, eu pensei, Jesus, mas muito, muito forte essa palavra. Porque a gente pensa assim, ó, se eu pecar, Jesus me perdoa. Se eu pecar de novo, Jesus me perdoa. E se eu pecar de novo, ele me perdoa de novo. E ele realmente perdoa.
Só porque vai chegar um momento que ele vai dizer para você: não peques mais. E aí a gente precisa avaliar qual é o erro que nós estamos caindo e por que nós estamos passando por determinado processo. Eu queria te convidar a analisar na sua mente, e eu na minha, nós analisarmos os nossos erros e as nossas falhas, os nossos pecados, o processo que nós estamos passando. Por que nós estamos passando por esse processo? Por que de novo nós estamos nessa situação? Meu Deus, mas eu já orei para o Senhor me tirar dessa situação e eu não saio dela. Então nós precisamos analisar por que nós estamos dando volta no deserto e não saímos dele. Por que nós estamos ali rodeando? Hoje eu escutei uma frase que é muito falada: deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. O ser humano, ele não foi feito para ficar no processo de sofrimento a vida toda. Nós precisamos analisar: está dando errado alguma coisa na minha vida, eu estou passando dificuldade em alguma coisa, eu preciso parar e pensar, e não precisa de alguém falar para mim: olha, Renata, você está passando por esse processo, por isso, por isso, por isso. Não, você tem intimidade com Deus. Você é um cristão, você precisa ler a palavra, você precisa orar e falar: Senhor, me mostra aonde está meu erro. Eu tenho orado ao Senhor dessa forma. Quando acontece algo que eu percebo que Deus está me tratando ali, e eu falo: Senhor, por que o Senhor está me tratando nessa área? O que eu estou fazendo de errado? Mas a gente acha muito mais fácil a gente colocar o problema e a dificuldade no outro. Não está escrito aqui, mas o Senhor está mandando eu dizer, eu vou falar, no nome de Jesus. Às vezes a gente quer falar assim: meu esposo é isso, minha esposa é isso, o meu filho é isso, o meu patrão é isso, o pastor é isso, mas e você? E você? Jesus está falando comigo aqui agora. Pergunta para a minha igreja se esse processo que ela está passando, é responsabilidade só do outro. Se não é responsabilidade minha também. Por que Jesus está me tratando nessa situação? Qual é o meu erro pelo qual eu ainda não me rendi e consertei? Porque é muito fácil querer mudar o mundo. O problema não são as outras pessoas. O problema é lutar conosco mesmo. A dificuldade maior é lutar comigo mesmo, gente. O meu maior problema é comigo. Então a gente acha muito fácil colocar o erro no outro. Só que Jesus está chamando a gente para a avaliação. Você está nesse processo, por que você está nele? Já falou com Jesus? Já falou: Jesus, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Onde é que está meu erro? Ah, pastor, ele não vai falar. Vai responder, ele vai falar. Talvez não vai ser a resposta que eu e você queremos ouvir. Mas ele vai falar por que nós estamos passando por esse processo. Ele vai falar por que nós estamos vivendo esse momento. Então Jesus, durante toda a Bíblia, ele dá muita oportunidade de mudança. Jesus perdoa, ele cura, liberta, dá oportunidades na nossa vida. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. E aquilo que é para nós fazermos, Cristo não vai fazer. Ele vai ensinar o caminho. Mas aquilo que eu e você vamos fazer, ele faz o impossível. O possível, ele fala: isso é responsabilidade sua. Ele não vai fazer para nós. Jesus, ele tinha data e hora específica para perdoar e curar aquele homem que estava ali naquele lugar. Ele já tinha decidido. Ele já tinha escrito: tal dia, tal hora, eu vou estar naquele lugar. Porque a Bíblia diz que ele chegou, viu aquele homem, perguntou, curou e foi embora. A Bíblia não relata que ele ficou por ali 1, 2, 3, 4 dias. A Bíblia não diz que ele ficou naquele lugar olhando todos que estavam ali enfermos. Será que num lugar de milagre só tinha esse enfermo lá? Não tinha mais nenhum? Porque ele mesmo fala: Senhor, mas todas as vezes que a água é agitada, não tem ninguém para me colocar lá. Então quer dizer que tinha mais pessoas que passavam na frente dele. E por que Jesus foi diretamente a ele? Porque tinha dia e hora para que o Senhor resolvesse aquela situação. Mas muito provavelmente, e nós cremos nisso, não era somente na hora que Jesus tinha determinado. Era também na hora que aquela pessoa tinha decidido mudar algo dentro dela que eu e você, nós não sabemos explicar. Que só o Senhor e aquela pessoa sabe. E o Senhor está dizendo para mim nessa noite: tem situações aqui que já tem dia
e hora marcada para o Espírito Santo de Deus resolver. Só porque você não está pronto para receber ainda. Porque a sua parte você ainda não fez. E Jesus está falando, e se você não fizer a sua parte, eu não vou fazer a minha, porque a minha já está pronta. Então, às vezes, o processo pelo qual nós estamos passando é o fruto daquilo que nós colhemos. O pastor fala muito sobre consequência. Por que eu estou passando por isso? Porque você buscou com as suas mãos. Então, Jesus, ele tinha uma data e um horário específico. Mas aquele homem estava passando por um processo de tratamento. Ou vocês acham que não? Ficar na beirada de um tanque, esperando o movimento das águas, vendo que ele não conseguia chegar com tanta velocidade que outro chegava na sua frente, recebia a cura e ele nada. Sabe o que acontece com a gente? Pensa comigo. Nós estamos pedindo uma coisa, e aquela coisa não acontece para nós. E aí a gente vê acontecendo na vida do outro. E a gente começa a perguntar para Deus, Senhor, por que está acontecendo na vida do outro e não acontece na minha? Senhor, por que fulano está dando certo com as coisas e para mim não está? Senhor, por que as coisas comigo não estão rompendo? E aí você tem que aprender a lidar com essa frustração, que para tudo tem um tempo certo. E aí você precisa entender o que também? O que essa pessoa fez para que pudessem alcançar essa graça? E por que essa pessoa saiu do processo e você não saiu ainda? Talvez porque eu e você ainda estamos presos naquilo que precisa ser liberado para que a bênção do Senhor entre na nossa vida. E a gente às vezes não está entendendo. Às vezes a gente está com muita coisa na mão, assim, ocupada. E se a gente tiver com a mão ocupada, não tem como Deus colocar outra coisa nas nossas mãos. Nós precisamos estar disponíveis para que a bênção do Senhor venha sobre cada um de nós. Processo, igreja. Tratamento. Talvez você está passando por um processo de saúde, de doença, né? Por um processo de doença física, espiritual, emocional. E não percebeu que pode ser fruto de algum pecado seu. E você está em tratamento. Eu e você. Jesus nessa noite despertando. Pode ser fruto de uma desobediência. Talvez o processo que nós estamos passando agora é fruto de desobediência. Talvez seja fruto de desonestidade. Talvez seja fruto de uma mentira. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E ele me impulsiona a dizer que nessa noite ele vai trazer na sua mente. Por que você está passando esse processo? Porque Jesus não deixa ninguém enganado. Ninguém enganado. Todos nós sabemos aquilo que plantamos, nós vamos colher. Porque a própria Bíblia diz para nós. Só que eu tenho uma boa notícia para mim e para você nessa noite. Jesus, ele já marcou o dia e a hora para te perdoar e te tirar desse tratamento, desse processo. Só porque a gente precisa o quê? Reconhecer o que nós fizemos para que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei naquela mulher do fluxo de sangue, que ficou aquele tempo todo sofrendo, passando por aquele processo. E aí a gente pergunta assim muitas vezes, né? Por que Jesus demorou tanto para curar aquela mulher? Porque a Bíblia diz que o ministério de Jesus, ele iniciou aos 30 e ele teve o auge. E a Bíblia diz que a mulher sofreu de fluxo 12 anos. Então Jesus já existia no período em que ela estava passando por aquele processo. E por que Jesus não curou aquela mulher logo? Nós precisamos, não é questionar, mas a gente precisa pensar sobre esse assunto. Por que Jesus não curou ela logo? Talvez porque ela não estava preparada para receber a bênção que ele ia colocar na mão dela. Talvez ela precisasse passar pelo processo de perder tudo. Porque uma pessoa naquela época que estava enferma, na situação que ela estava, ela perdia tudo. Ela perdia os bens materiais porque ela tinha que vender para fazer um tratamento físico. Ela perdia a amizade porque era considerada impura. Ela perdia a dignidade, tinha que viver isolado. Então Jesus pegou aquela mulher, nós não sabemos como ela era antes da doença. Mas Jesus permitiu que aquela mulher passasse por aquele processo, perdeu tudo. E quando ela não tinha mais nada, somente esperança. Porque foi ela que deu um passo
e tocou na orla do Senhor Jesus. Aí o Senhor ordenou a bênção sobre a vida daquela mulher. Mas antes dela conquistar aquela bênção, ela passou por um processo. E por que ela passou por aquele processo? Então, a mensagem do Senhor para nós nessa noite é que nós viemos pensar por que nós estamos passando por esse processo. Aí alguém pode dizer para mim assim, mas e Jó? Jó que era inocente. Era prova. Se não for processo, é prova. Mas nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Mas aí tem uma questão. A gente acha que a gente está fazendo tudo certinho. Gente, quando eu vou nesses congressos, eu fico pensando que nem crente eu sou ainda. Quando eu escutei aquele missionário ministrando, ele morou 18 anos no deserto. Quando eu vejo ele ministrando as coisas que Deus mandou que ele fizesse, eu falo, Jesus, eu não sou crente ainda não. Me ajuda, misericórdia, eu preciso ser crente. Porque nós temos tudo. E nós só murmuramos, só reclamamos e questionamos. Por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Ai, Jesus, socorre. Nós estamos vivendo a abundância. Nós estamos vivendo o melhor dessa terra. Nós estamos vivendo a plenitude do Senhor aqui. Quando ele foi contando das coisas, sendo confrontado, ameaçado por muçulmanos, por pessoas que odeiam Cristo, e a mão do Senhor sobre a vida dele, eu fiquei pensando, Jesus, como nós precisamos evoluir espiritualmente, como nós precisamos melhorar, como nós precisamos nos avaliar e ser pessoas melhores. Então, irmãos, quando essa mulher recebeu a cura, ela já estava em processo, creio eu, né? Porque ela foi atrás de Jesus, então ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada a perder. E se ela tocasse nele daquela forma, ela poderia ser morta. Mas ela fez o quê? Ela avançou. Ela rompeu aquela barreira. Eu queria que os irmãos me entendessem, porque o que Jesus está querendo dizer essa noite é que pessoas precisam avaliar o que elas estão passando por determinada situação, olhar dentro de si e consertar o pecado. Está parecendo repetitivo, mas é a mensagem do Senhor essa noite, porque Ele quer libertar. Porque Ele já marcou data e hora para fazer o milagre. Mas nós precisamos nos posicionar. Não tem como a gente ficar parado no lugar, no mesmo erro, cometendo as mesmas falhas todas as vezes e esperar que Jesus venha mover. Nós precisamos entender que a gente tem que fazer a nossa parte. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, eu coloquei 3 perguntas aqui, mas é para você perguntar, Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? E aí Jesus falou comigo quando eu estava anotando. Não é para orar pedindo solução, é para orar pedindo entendimento. Qual é o propósito desse tratamento? Foi isso que o Senhor falou. Independente, já tem dia e tem hora. Mas aí você vai dizer assim, Senhor, eu acredito que eu estou passando por esse processo porque às vezes eu falo muito. Então para de falar. Senhor, eu acredito que eu estou passando por esse processo porque às vezes eu articulo para que as coisas fiquem da forma que eu quero. Então para de articular. Senhor, eu acho que eu estou passando por esse processo porque às vezes eu minto. Então para de mentir. Senhor, eu acho que eu estou passando por esse processo porque eu tenho a mania de acusar as pessoas ou de levantar falso testemunho contra o outro. Então para. Porque Jesus, ele fala para nós dessa forma. É melhor você passar pelo processo do tratamento como doença do que a morte como juízo. Quando Jesus fala conosco, ele está dizendo, eu estou te dando a oportunidade do conserto. Porque Jesus não quer lançar alma nenhuma no inferno, mas ele é justo juiz, ele vai fazer. Só que antes disso, ele dá a oportunidade para que nós venhamos ao conserto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, se você pegar meu esboço aqui,
dos dois lados, não deve ter 30% do que eu estou falando aqui. O Senhor me deu uma palavra e eu estou aqui e Ele está falando comigo assim, ó. Você vai falar aquilo que eu quero que você fale para a minha igreja. E eu estou tentando encaixar o meu texto naquilo que o Senhor está falando comigo e o Senhor está falando para mim, assim, você vai falar aquilo que eu estou mandando para a minha igreja. Então eu não vou seguir aqui, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo, tem pessoas que precisam parar de pecar no mesmo erro. E Jesus, Ele está falando, eu já marquei data e hora. Oh, aleluia, Jesus. Eu já marquei a hora que eu quero te dar essa cura, que eu quero te dar essa libertação, que eu quero te dar essa graça no meio dos teus, mas eu preciso que você se posicione, eu preciso que você mude o seu comportamento. Irmãos, vou nem conseguir ministrar, que o Espírito Santo de Deus, Ele está falando assim, ó, aquele pecado que você caiu, você precisa confessar ele, você precisa se posicionar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha história. Assim como o Espírito Santo de Deus entrou naquela sinagoga, libertou aquela mulher que estava encurvada 18 anos dentro daquele lugar. O Senhor está falando para mim hoje, dentro dessa igreja, eu quero libertar pessoas de pecados, e não é de hoje, não, é antigo. O Senhor está falando, só que eu preciso que você confesse ao Senhor aquilo que está acontecendo na sua vida, para que Ele possa operar um milagre. Igreja, o Senhor Jesus, Ele tem autoridade. Aquela mulher estava dentro de uma sinagoga. Aquela mulher estava encurvada dentro de uma igreja. Sabe o que Jesus está falando para mim? Não adianta estar dentro da igreja. Ah, mas será que o pastor não vê? Será que a pastora não vê? Vê. Mas como que liberta quem não quer ser liberto? Você precisa dizer, Senhor, eu quero. Você precisa sair desse pecado. Você precisa dizer para o Senhor, Deus, eu quero a libertação da minha alma. Eu quero a libertação do meu corpo físico. Eu quero libertação da minha língua. Eu quero libertação do meu comportamento. Se tiver, Senhor dos exércitos, de arrancar demônios de mim, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor arranque. E é nessa noite que o Senhor Jesus está dizendo, assim como Ele marcou dia e hora para fazer um mover na vida daquele homem, tem dia e hora para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, mas é necessário que você diga para Ele, Senhor, eu quero. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me liberta. Você tem coragem de dizer para o Senhor, de confessar o seu pecado e falar, Senhor, eu caio nesse pecado, começo a me levantar, eu caio nele de novo, começo a me levantar, eu caio nele de novo, começo a me levantar. Você tem coragem de reconhecer esse pecado e confessar ao Senhor Jesus agora? Fica de pé em nome de Jesus, Senhor dos exércitos, Deus Santo, oh Jesus querido, Senhor dos exércitos, Pai. Igreja, confesse ao Senhor, e o Senhor está falando comigo, Deus santo, Deus tremendo, Deus amado, e o Senhor está dizendo, eu já tenho a bênção preparada, eu já tenho a libertação na sua casa, eu já tenho a autoridade, já está tudo pronto, só que é necessário que você saia desse lugar que eu não te coloquei. Jesus está dizendo que Ele não colocou nenhum de nós nesse lugar. Nós estamos no lugar porque nós pegamos com as nossas próprias mãos. O fruto nós estamos colhendo porque nós plantamos. Aleluia, Jesus. Você não está passando por prova, não. Você está colhendo o fruto do pecado. E o Senhor está dando a oportunidade de você ser liberto desse pecado. Ele está te dando essa possibilidade. Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confessa ao Senhor aí agora, você e Deus, no seu coração. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor agora, Pai. Nós queremos confessar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai repreendendo, Pai, da nossa vida, tudo aquilo que nos impede de acessar ao Senhor verdadeiramente. Pai, nós queremos pedir ao Senhor o mover sobrenatural do Senhor no meio de nós, a libertação, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, no meio, Pai, do nosso povo, Deus Santo. Nós queremos, Pai, confessar ao Senhor aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor vai tirando a venda dos nossos olhos, que o Senhor traz à nossa memória, Espírito Santo de Deus, aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, Pai. Nós precisamos visitar o nosso interior, para que o Senhor venha mudar a história, Deus Santo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor mandou que eu dissesse, Pai, que o dia e a hora já estão marcados, Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, vai tocando nessas vidas, Pai. Vai tocando, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Deus, eu intercedo nessa hora, no nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor venha perdoar, Pai, erros, falhas. Perdoa o Espírito Santo de Deus, coisas negativas, Espírito Santo, pensamentos negativos, Deus. Nós oramos ao Senhor agora e pedimos o teu socorro em nome de Jesus, Pai. Move, Deus Santo, liberta desse pecado. Liberta, Espírito Santo de Deus, dessa escravidão de alma, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai libertando, porque só o Senhor pode. Irmão, você quer ser liberto? Irmã, você quer ser liberta? Se você quiser, o Espírito Santo de Deus, ele te liberta, porque eu estou aqui orando de olho fechado, irmãos, e estou vendo demônios agarrando o pescoço de pessoas, demônio tentando agarrar pelas costas e puxar, demônios fazendo risco no chão para a pessoa desviar do caminho, demônios com unhas enormes, querendo cravar no coração de pessoas por causa de pecados. Por causa de pecados. E pecados que você sabe que é pecado. Você tem consciência de que é pecado. Senhor dos Exércitos, eu te peço agora, equipe de intercessão, vamos orar por libertação. Oh, Jesus querido. Senhor dos Exércitos. Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós evocamos a tua presença. Pai, nós chamamos a tua presença nessa hora, Deus Santo. Espírito Santo de Deus, entra com teu socorro, Pai. Meu Deus, nós queremos orar ao Senhor agora e chamar a tua presença e pedir ao Senhor, Deus, cura, libertação, renovo, restauração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos orar ao Senhor, Pai, por libertação. Nós queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, seja quebrada toda barreira, seja quebrado todo impedimento, todo laço do passarinheiro, toda estratégia do maligno, em nome do Senhor Jesus, Pai. Essa igreja é do Senhor, meu Deus, essas vidas são do Senhor, Pai. Os jovens estão cheios da tua presença, os homens estão cheios da tua presença, as mulheres estão cheias da tua presença, essa igreja é cheia da tua presença, e nós oramos agora, pedindo ao Senhor, Deus, repreende em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai repreendendo, Senhor, em nome de Jesus, vai cancelando, Pai. Cancela, Deus Santo, Deus tremendo, Deus amado, em nome de Jesus. Pai, nós vamos ficar aqui e nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos chamar a tua presença, até Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça o teu mover, até Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha operar um milagre no meio do teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor dos Exércitos, Deus Santo, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus majestoso, leão da tribo de Judá, Senhor dos Exércitos, Deus forte e grande é o Senhor, majestoso, absoluto, santo, 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 santo é o Senhor de todos os exércitos, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai quebrando as barreiras, vai quebrando os impedimentos, vai quebrando as palavras malignas, vai quebrando as palavras de derrota, vai quebrando obras de macumbaria, vai repreendendo o mover das trevas, movendo o inimigo, Deus, em nome de Jesus. Seja repreendido agora, seja cancelado agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda não foi cancelado, ainda não foi, mas será no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Meu Deus, envia um exército de anjos do Senhor, Pai, nessa igreja, para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, quebra barreiras, Pai. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. A tua palavra diz que se pedis, recebereis. Se batermos a porta, o Senhor abrirá. E se clamar, o Senhor atende. A tua igreja está clamando ao Senhor. A tua igreja está pedindo, Pai, o teu socorro, a tua providência, o teu agir, o teu mover. Espírito Santo de Deus, quebra barreira, quebra impedimento, meu
meu Deus, queima. Queima aquilo que não provém do Senhor. Queima, Espírito Santo de Deus, toda força maligna. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, nós queremos a Tua presença aqui nesse lugar. Jesus soberano, Deus santo, Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, essa igreja do Senhor, Deus. Deus, essa igreja do Senhor, Pai. Opera o Teu milagre, meu Deus. Espírito Santo de Deus, perdoa nossos erros, perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos o Teu socorro. Nós pedimos, meu Deus, a providência do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda influência negativa seja repreendida agora em nome de Jesus. Sabe o que Deus fala para mim? Muito pecado escondido. Pastor, muito pecado escondido dentro da igreja do Senhor. Mas eu, Senhor de todos os exércitos, vou trazer a tona de Candarabassúbia, porque na minha casa não prevalecerá abaixo de Candaraias. Mentira Seremandarabassúbia. Pecado escondido será revelado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não está brincando, não. A mensagem foi só essa mesmo. Por isso que eu tentei ministrar mais e o Senhor falou para mim, não. O recado já foi dado. Tem gente no meio do tratamento, porque está colhendo o fruto daquilo que plantou. E se você quer sair do processo, é confessar pecado. E o Senhor está dizendo, tem pecado oculto dentro da minha igreja. E se não for confessado, vai ser revelado. Rabaço de candarabaceriandarabasúbia. Orebiriandarabas. Jesus está voltando e Ele quer a noiva pura. Ele quer a noiva com as vestes brancas, principalmente os que estão no exercício do ministério. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, você dá ordem de retirada dessas coisas negativas da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, pecado escondido, seja confessado em nome de Jesus. Deus Santo, opera o Teu milagre, Pai. Perdoa os erros, perdoa os pecados e as falhas, Pai. Nos mostra, Espírito Santo de Deus, aonde é que está o erro, meu Deus, para o conserto, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus, Jesus está falando comigo. Tem gente, oh, Deus Santo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Jesus querido, Senhor dos exércitos, tem misericórdia do Teu povo, Deus. Jesus está chamando para o concerto, igreja. Ele está falando, o altar é santo. O exercício do ministério é santo. Os obreiros serão santos para a glória do nome do Senhor, porque Ele é santo. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele escuta todas as coisas. E Ele chama a igreja para o concerto, aleluia. Irmãos, eu sei que essa oração tinha que ser no culto de sexta, porque hoje é culto da família. Sexta-feira é culto de oração, mas o Senhor tem liberdade para fazer do jeito que Ele quiser, no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser. E Ele está dizendo agora, é confessar o pecado, é ser liberto, é ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar comigo, igreja. Vamos orar comigo. Obreiros do Senhor, servos do Senhor, se posicionem como vaso, porque a hora está chegando e as oportunidades estão findando. Mas nessa noite o Senhor ainda dá outra oportunidade, mais uma chance. Mas não continue pecando, para que algo pior não aconteça com você, como o Senhor Jesus falou para aquele homem paralítico ali no tanque de Betesda.
Espírito Santo de Deus, visita nosso coração nessa hora, Pai. Perdoa nossos erros, perdoa as nossas falhas. Nós confessamos ao Senhor que somos falhos, somos pecadores. Nós precisamos sim ser moldados pelo Teu Espírito. Nós precisamos sim ser libertos pelo Teu Espírito. Ore comigo, igreja. Ore comigo, igreja, em nome de Jesus. Senhor, perdoa nossos erros e as nossas falhas, Pai. Nos ajude a ser pessoas melhores, para que o Espírito Santo do Senhor venha operar no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos fazer algo diferente aqui. Aleluia, Jesus. Nós vamos estar todos aqui na frente, principalmente os obreiros. Os obreiros venham. Os membros, se quiser, venham. E o pastor vai fazer uma oração de libertação. Porque Jesus diz que precisa confessar pecado para não ser exposto. Porque senão vai ser exposto, igreja. Jesus disse que se não confessar vai ser exposto. Eu não estou falando de você vir aqui falar para mim, para o pastor, não. Você vai falar é com Deus. O seu problema não é conosco, é com o Senhor. Mas Ele vai fazer essa oração. O problema é com nós também, né? Irmãos, isso nunca aconteceu na minha vida. Nós oramos tanto lá no congresso. E eu falei, Senhor, a igreja de Pires do Rio é do Senhor, opera um milagre. Essa palavra está pronta. Desde terça-feira, o pastor é testemunho. Eu fui para o congresso com essa palavra pronta. Eu cheguei aqui agora, o Espírito Santo de Deus, eu estou ali tentando ministrar, o Espírito Santo de Deus está dizendo, pecado escondido não prevalecerá. O Senhor não aceita. Ele falou para mim, eu estou a ponto de vomitar. Aleluia, Jesus. Não aceita. E Ele falou, nós não podemos permitir. E é por isso que nós paramos ali a ministração para fazer do jeito que Deus mandou. Ele mandou dessa forma. Ele falou, você vai orar. Porque não dá para a gente pecar, continuar, pecar, continuar, pecar, continuar. Na casa do Senhor, não. No mundo, é do jeito do mundo. Na casa do Senhor, não. E eu não estou falando aqui só para obreiro, não. Estou falando para membro e para obreiro. Estou falando para todos que estão aqui, para quem o Espírito Santo de Deus trouxe. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Quero convidar os obreiros aqui na frente. Os obreiros, venham aqui na frente. Irmãos, talvez os irmãos podem entender como talvez falha minha como pastor em ensinar. Quando a Bíblia fala para mim, eu vou usar o Arthur como exemplo, quando a Bíblia fala para mim, pedir perdão para o meu irmão quando eu pecar contra ele, é uma forma de confissão. Quando eu chego para ele, eu falo, irmão, só um exemplo, tá, irmãos? Eu falei mal de você, irmão, eu menti com o seu nome. Quando eu estou falando isso para ele, eu estou me confessando com ele em Deus. Eu estou me pedindo perdão. Perdão é a confissão. E tem outros perdão que eu peço para Deus. O que é o perdão que eu peço para Deus? Perdão pela minha preguiça de ler Bíblia. Perdão porque eu não estou conseguindo orar. Senhor, eu não estou conseguindo orar. Aí você vai falar com Deus. Mas os outros perdões têm que ser confessados. Existe, eu não preciso eu falar aqui, tem perdão que se eu for pedir, ou a pessoa for pedir, talvez pode destruir vidas. Aí esse você confessa com o pastor. Mas perdão, pedido de perdão, confissão tem que ser feita. Ah, pastor, mas o que eu vou falar com o senhor que eu não posso falar na minha casa? Por acaso, se o irmão ou a irmã trai. Dependendo para quem você for falar, acabou a sua vida, né? Então
Então você tem que conversar com o seu pastor ou com a sua pastora para você ser orientado. Embora o meu pensamento é curto e grosso, viu? O meu pensamento, eu sou sincero. Se eu tive coragem de ir lá e fazer errado, eu tenho que ser homem, chegar e falar para ela. Se ela quiser me perdoar, amém. Se ela não quiser, problema meu. Mas como homem de Deus, a gente tenta organizar de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com a minha vontade, não. Então, perdão, quando você pede perdão, você está confessando. E quando você comete erros, você tem que pedir esse perdão para Deus. Deus está incomodando, Deus está falando. Nós temos que nos limpar. Pecado, mentira, falar mal dos outros, ou não pagar, qualquer coisa de errado que você faz, é mancha sobre nossas vestes. Mancha. E para nós entrarmos no céu, nós temos que estar limpos.